A paz do Senhor Jesus, queridos alunos, queridos irmãos, companheiros, seguidores do nosso canal do YouTube, que Deus te abençoe, passando por aqui com mais um vídeo, e esse vídeo é a parte 2 do tabernáculo. Eu já quero dizer para você que talvez você esteja assistindo esse vídeo e não assistiu a parte 1. Então procura aí no nosso canal a parte 1. O Tabernáculo, parte 1. Procure aí para que você possa entender o que nós estamos passando para vocês aí nesse conteúdo tão importante que está inserido no livro do Êxodo, que é o Tabernáculo. Eu encerrei a parte 1 falando da divisória, das divisões e citando as mobílias. E agora esse vídeo, a parte 2, tem um grande propósito. E o propósito é para que nós possamos entender e compreender o significado espiritual, o simbolismo de cada mobília. Então é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final para que você entenda de fato. E não somente isso, mas eu vou colocar para vocês aqui na edição do vídeo cada mobília, a figura de cada móvel. Então é muito importante você estar acompanhando para que você possa estar aprendendo um pouco mais. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer argumentação, refutação, você pode deixar o seu comentário ou entrar em contato conosco, principalmente você aluno de teologia, você que nos acompanha, já acompanha o nosso ministério. Eu estou totalmente à disposição de vocês para que vocês possam estar mandando aí as dúvidas, as argumentações ou até refutações. Talvez você está me assistindo aí, independente de você é meu aluno ou não, mas talvez você tenha uma refutação, você tenha aprendido de uma forma diferente. Eu quero aprender junto com você, meu irmão. Então deixa aí o seu comentário e nós vamos agregar, e se caso for preciso, eu responderei aí, ou até gravarei um vídeo especialmente falando a respeito de alguma refutação, de alguma dúvida, ou até de alguma argumentação. Vamos lá? Significado espiritual, simbolismo do tabernáculo. Vamos começar aqui pelo átrio, pela parte externa, Vamos começar pela ordem sequencial, estudando aqui cada móvel, cada mobília do tabernáculo. Então, primeiro, falaremos da parte externa, que é o altar do holocausto, Mas antes, temos que falar aqui da parte externa, do átrio, que o átrio tem também um grande simbolismo, assim como o lugar santo e o santo dos santos. Então, o átrio é a parte externa, a entrada do tabernáculo. E nessa parte, temos aqui a figura de Cristo. Como? Como Salvador. O caminho de acesso ao Pai, a entrada. Isso nós temos um texto de concordância em João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 10, versículo 9, diz que Jesus é a porta para as ovelhas passarem. Jesus é o acesso. Jesus é o caminho que conduz. Jesus é a porta de acesso. Então, no átrio, há uma representação de Cristo. E Cristo como caminho. Cristo como alguém que vai conduzir para alguns sentidos e alguns propósitos que serão revelados no próprio tabernáculo. Então nós precisamos entender que Cristo é o acesso, Cristo é o caminho, representando na parte externa, antes de qualquer coisa. E na parte externa, nós temos então a primeira mobília, o primeiro móvel, que é o altar do holocausto. Só nisso já dá para nós pensarmos, Não preciso nem eu falar muito aqui, que você já vai se lembrar de alguma coisa, Altar do holocausto, oferta de expiação. O que a gente lembra? A gente lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário está simbolizado, está tipificado no altar do holocausto. Simboliza o sacrifício expiatório de Cristo por nós. E com isso, a necessidade de confissão
e busca de perdão. Então, porque no altar do holocausto se oferecia de muitas ofertas, a principal oferta que era a oferta da expiação. O que é a oferta da expiação? A oferta, simplificando para vocês, do perdão de pecados, da purificação. Então, um exemplo, eu, se vivesse naquele tempo, pegaria um animal, levaria ao sacerdote e diria ao sacerdote, confessaria ao sacerdote sobre o animal todas as minhas culpas, os meus pecados. E depois o sacerdote iria colocar também a sua mão sobre o animal, como uma tipificando, uma representação de transferência dos meus pecados para o animal, e o animal era queimado por inteiro. Enquanto o animal era queimado por inteiro, eu vou dar ênfase na aula ao vivo, do dia 10 de março, que é sobre Levítico e Deuteronômio, tinha um outro animal, o bode expiatório, que era solto pelo deserto, errante, era jogado pelo deserto e saindo, levando o pecado. E o animal, ele era queimado, mas havia necessidade do pecador que levasse a oferta confessar a sua culpa, né? Confessar ali e buscar o perdão, porque expiação vem de perdão, né? Perdão, livramento, né? Perdão dos pecados, confissão. Então, no altar do holocausto, o sacrifício expiatório. E assim como o animal era queimado todo, Cristo se entregou por completo. Na cruz do Calvário que podemos simbolizar como o altar do holocausto. Claro que ali não teve fogo, ali foi a morte de cruz, mas foi a morte, o sacrifício expiatório de Cristo por nós. Então, por isso que o tabernáculo vai trazer uma revelação futura e vai tipificar por várias etapas a Cristo. Então, na entrada temos Cristo como acesso, e esse acesso ele vem através da cruz, né? Esse caminho vem através da cruz, que representa no tabernáculo o altar do holocausto. O altar do holocausto. Depois temos então a segunda mobília. A segunda mobília, que é a pia de bronze. A pia de bronze, que era uma grande pia, não era pequena não, viu? Era uma grande pia que ficava ali na parte externa, que eu já disse para vocês na parte 1. Ela era utilizada para purificação então do sacerdote, purificação do sumo sacerdote, para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Então, primeiro, eu aceito a Cristo, eu entro pelo caminho através do sacrifício expiatório de Cristo. Agora eu tenho uma pia de bronze, que nela tem água, e essa água, ela é para se lavar, se purificar. O que eu estou querendo dizer? O que isso simboliza, representa em Cristo? Representa em Cristo, primeiro, como a água da vida, que nos limpa e santifica de todas as impurezas desse mundo. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Jesus como a água da vida. E isso também representa, tipifica o novo nascimento em Cristo. Então observe que o tabernáculo é um caminho da minha jornada com Deus, da minha caminhada com Deus. Então primeiro eu entro no pátio e no pátio eu aceito a Cristo, perdão dos pecados, pecados perdoados, altar do holocausto e depois eu tenho uma pia de bronze. Qual que é o segundo passo para o pecador? Após ele já aceitar a Cristo e ser regenerado, ter seus pecados queimados, extinguidos. Claro, não estou dizendo da natureza pecaminosa, estou dizendo dos pecados, né? Dos atos. Queimados no altar do holocausto, queimados em Cristo. Cristo se fez pecado por nós para aniquilar todo a sentença, o poder do pecado sobre nós. E nós temos agora também a pia de bronze. A pia de bronze que vai tipificar Cristo como água da vida, nos lavando, nos purificando de todo pecado, que já foi queimado, já foi extinguido no altar do holocausto. E agora nos compete uma coisa. João capítulo 3. Necessário vos é
nascer da água e do Espírito. O novo nascimento. O novo nascimento. Se você já passou pelas águas do batismo, já teve os seus pecados perdoados em Cristo na cruz, no altar do holocausto, é hora de entrarmos no lugar santo. Observe João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade. Caminho, átrio. Verdade, lugar santo. Há um processo em Cristo no tabernáculo. Há um processo de simbolismos para a nossa vida cristã. O átrio nos representa isso que nós já falamos aqui. E agora nós vamos entrar na simbologia em Cristo, na parte interna, no significado para nós do lugar santo. Neste local temos a representação de Cristo como nosso mediador, nosso sacerdote por excelência. Romanos capítulo 8, versículo 34, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Lembre que eu falei para vocês? Apenas os sacerdotes e o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo. Assim como só o sacerdote e o sumo sacerdote pode entrar no lugar santo, Cristo é o nosso mediador que nos conduz do caminho para a verdade. Do átrio, após o novo nascimento, entrarmos de fato, mergulharmos de fato numa jornada, num caminho mais profundo que Deus tem para nós. E aí nós temos a primeira mobília, o primeiro móvel do santo, do lugar santíssimo, que é do lugar santo, né? Do lugar santo, que é o altar do incenso, que era no contexto e também hoje representa-nos orações e adoração ofertadas a Deus. Isto é, só podemos hoje através do nosso único intercessor. As orações, as ofertas, a adoração, ela era restrita. Você, como ofertante no contexto da lei, até levava a oferta, mas quem oferecia era o sacerdote, no altar do incenso, queimando o incenso representando oração, adoração, devoção a Deus. Cristo é o nosso sacerdote, o nosso mediador. E nós levamos a oferta a Ele, segundo está escrito em Romanos. Romanos capítulo 8 está escrito que o Espírito Santo, Cristo, roga ao Pai por nós. Se você já passou pelas águas do batismo, já passou pela pia de bronze, já passou pelo altar do holocausto, é hora de você entrar no altar do incenso e ter uma vida de oração, de adoração, de devoção a Deus, através de Cristo. Hoje é livre, não temos mais, obviamente temos autoridade, pastores, sacerdotes aqui na terra, mas eles não intermediam mais na nossa vida, na nossa busca, na nossa oração, na nossa intercessão a Deus. O caminho está livre. Ele é o sumo sacerdote eterno e tudo que você ofertar a Ele através da sua oração, através da sua súplica, como Ele diz em João 14, 13 e 14, o texto de referência, tudo que pedirdes em meu nome, a mim, eu vou pedir ao Pai para lhes que conceda. É hora de orarmos, buscarmos. Então, o altar do holocausto, a cruz de Cristo, a pia de bronze, o novo nascimento. O altar do holocausto, a oração, a adoração. E aí a gente vai se aproximando, então, de culminar, né, do ápice do tabernáculo. Mas antes, temos ainda mais 3 mobílias para falarmos. E a antepenúltima é a mesa dos pães, a qual havia 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e tendo cuidado, representando ali, simbolizando cuidado, providência de Deus para as 12 tribos de Israel em sua peregrinação no deserto, e aponta para Cristo como pão da vida,
João capítulo 6, versículo 35. Então a mesa dos pães representa Cristo como pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. Nunca mais terá ausência, necessidade de alguma coisa, principalmente espiritual, sobre a tua vida. E também a mesa dos pães, após eu passar pelo altar do incenso, oferecer minha oferta, oração, adoração, é agora o momento de comunhão. Pão fala de comunhão, não é verdade? Pão fala de partilha, comunhão entre uns e outros. Então eu vou caminhando com Cristo e agora eu estou avançando, porque após eu ter uma vida de oração, devoção, adoração a Deus, eu também tenho que ter uma vida de comunhão, no partir do pão. A igreja primitiva permanecia no partir do pão. Os discípulos de Emaús, no partir do pão, os olhos foram abertos e foi um momento de comunhão. Então agora eu entro para um caminho de comunhão entre os santos. Aonde? No tabernáculo, na mesa dos pães. E por último, no lugar santo, a penúltima mobília é o candelabro, ou candeeiro, que este, por sua vez e função, tem sua simbologia em Cristo como a luz do mundo. O candelabro, o candeeiro no tabernáculo iluminava o lugar santo. Representa em Cristo como a luz do mundo, que ilumina o mundo. E também o candeeiro, o candelabro, já nos dá uma alusão, a uma tipificação do Espírito Santo. Tendo no candelabro, o candeeiro, o azeite, e o azeite que era a combustão para que houvesse fogo nos topos das maçãs que você vai ver aí no candelabro, que haveria no topo um recipiente que produzia fogo, produzia azeite. Isso fala-nos de uma comunhão, de uma busca do Espírito Santo, unção, graça, a luz que ilumina, a luz que representa o Espírito Santo, o iluminar de Deus sobre as nossas vidas. Então nós oramos, nós adoramos, nós ofertamos a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa oração no lugar santo, nós temos comunhão através dos pães e nós temos também uma vida iluminada, uma vida que brilha o Espírito Santo de Deus, brilha o brilho de Cristo sobre as nossas vidas. Chegamos, enfim, na última e mais importante repartição do Santo dos Santos. No tabernáculo, que é onde ficava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto e o propiciatório. O propiciatório é a tampa, essa tampa que você vai ver aí, que ficava por cima da arca, que continha os 2 querubins esculpidos em ouro. Neste propiciatório que encaixava em cima desta arca, desta caixa, que é a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Esta é a mobília, este é o móvel da intimidade do tabernáculo, representando a possibilidade de estreita comunhão com Deus, íntima comunhão com Deus, porque representava, tipificava literalmente a presença de Deus. O escritor aos Hebreus menciona o que tinha dentro desta arca. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Que eu já disse para vocês na aula no vídeo da parte 1 do tabernáculo, que era as tábuas da lei, o pote com maná escondido e a vara florescente de Arão. Em Cristo, a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, simboliza o inaugurador da nova aliança, pois na morte de Cristo, o véu, que não tinha como ceder, era um véu muito resistente, partiu, rasgou de cima a baixo e deu livre acesso a essa intimidade. Anualmente o sumo sacerdote entrava para uma simples manutenção e pronto, só que agora não.
Agora nós temos livre acesso aos querubins, às tábuas da lei, ao maná escondido, à vara de Arão, à arca da aliança, ao ouro, revestido de ouro, que representava ali a santidade, a presença íntima, profunda com Deus. E em Cristo podemos ter comunhão, acesso, para refletirmos a sua glória. O escritor aos Hebreus escreve que é um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Estamos livres e agora estamos na vida, né? Caminho, verdade e vida. Porque no Santo dos Santos, quanto mais buscamos a Deus intimamente, através das tábuas da lei, palavra, através do maná escondido, pão, palavra, através da vara florescente de Arão, da unção, da graça também, né? Buscamos essa intimidade profunda em Deus, passando por todo esse processo, temos vida, e vida eterna. Louvado seja Deus. Concluímos aqui nosso vídeo, dizendo para você que nós precisamos entender essa forte relação com o tabernáculo e a nossa jornada cristã. Entendendo um pouco sobre cada parte, entendemos que atravessar o átrio representa o nosso arrependimento e a nossa nova vida em Cristo. Entrando no lugar santo, comunhão com Deus. E aproximando-se do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, a santidade e a consagração a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que este vídeo possa esclarecer um pouco mais esses dois vídeos, hein? Tanto a parte 1, tanto a parte 2, possa esclarecer um pouco mais o teu conhecimento a respeito deste assunto tão importante, que aqui é só um resumo, é só uma síntese, que nos cabe aqui ao tempo, para não ficar também muito cansativo, né? Mas que você possa estudar mais e talvez Deus vai te revelar até mais do que eu disse para vocês aqui, mediante a iluminação das Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.